E aí eu quero já começar contando para vocês o seguinte. Um mestre caminhava ao longo de um rio, nas margens do rio, com o seu discípulo. Iam conversando, filosofando, falando sobre a vida. E de repente enxergaram mais na frente assim, uma mulher escorregou e caiu dentro desse rio. E esse rio era um rio muito grande, muito forte. E a mulher começou a se debater, e conforme ela se debateu, a roupa dela, o vestido saiu, e ela ficou completamente nua dentro da água. O mestre não teve dúvida, tirou uma parte da roupa dele, se jogou na água, foi lá, agarrou a mulher como pôde, trouxe para as margens, pegou-a no colo, levou até um gramado, viu que ela estava bem, pegou a capa dele, cobriu e deixou lá. O discípulo olhava espantado para aquilo que o mestre fez, mas ficou quietinho. E aí o mestre viu que a moça estava bem, continuou na caminhada. E assim caminharam quilômetros. Passado umas 3 horas que eles tinham caminhado, o discípulo olhou para o mestre e falou assim: mestre, eu não aguento mais, eu preciso falar uma coisa para você, eu preciso te perguntar uma coisa, está aqui me roendo por dentro. O mestre falou assim: diga, como é que o senhor pula na água e pega naquela mulher nua? E era uma mulher bonita. Nos nossos votos, a proibição que nós temos é nós não podemos ter o contato físico com uma mulher. E aquela mulher estava nua. E ele falava, e era uma mulher bonita. O mestre olhou para ele, deu um sorriso e disse assim: realmente, eu me joguei na água, agarrei aquela mulher como eu podia, salvei a vida dela, coloquei na grama e a deixei lá. Mas você faz 3 horas que está carregando ela no pensamento. Eu é que estou com problema ou é você? E o mestre diz: eu não posso deixar que aquilo que eu quero fazer na vida, que é fazer o bem para os outros, eu fique paralisado e não faça, porque de repente eu me sinto, não, eu sou um ser elevado, eu não posso tocar nesses seres inferiores. Essa simples história é para a gente pensar assim, o quanto o nosso orgulho nos paralisa, o quanto esse sentimento nos afasta, nos impede muitas vezes de fazer o nosso melhor, de entregar o nosso melhor. Mas será que nós temos orgulho aqui dentro, palpitando? Será que nós somos seres orgulhosos, espíritos orgulhosos? Sabendo mais o seguinte, que quando nós somos paralisados pelo orgulho, a nossa caminhada de evolução espiritual se torna mais lenta, porque o orgulho pesa e a gente começa a carregar isso tudo. Mas como é que nasce esse sentimento do orgulho dentro de nós? Por que será que nasce isso? Será que alguém nos ensinou a sermos orgulhosos? Sim. E é por isso que Jesus se referencia na passagem do Evangelho às crianças, ao sentimento das crianças. As crianças aprendem a ser orgulhosas e ter alguns sentimentos porque aprendem com os adultos. Para dar um exemplo para vocês, nos Estados Unidos, uma classe com crianças de 9 anos, a professora um dia chegou e falou assim: quem aqui desta classe se considera o melhor atleta de natação? Crianças de 9 anos. Quase todos levantaram. Eu. Por quê? Porque ninguém quer dizer, eu não sei nadar, eu não nado bem. Porque como é que você é visto? E todas as crianças levantaram a mão e falavam, menos um casal que estava no fundo, que eram irmãos. Aí a professora olhou para aqueles 2 paradinhos lá, foi até eles e falou assim: por que vocês não levantaram a mão? Eu sei que vocês nadam muito bem. E eles se olharam, como dizer, o que a gente fala para ela, né?
E aí a menina falou para ela assim: professora, é que nós somos aprendizes de natação. Nós não somos os melhores. E isso a gente aprendeu em casa, que quando a gente é aprendiz, sempre a gente pode fazer melhor, aprender mais. Meu avô me diz que nós sempre vamos ter pessoas melhores do que nós em alguma coisa. Então, para aqueles que se sentem assim, ó, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa linda, sinto dizer, vocês vão encontrar pessoas mais bonitas que vocês neste mundo. E aonde nasce o orgulho? Da nossa necessidade de ficar se comparando com o outro. Nós não entendemos que nós somos seres únicos. Acreditem, Deus não criou outro serzinho igual a você. Cada um de nós é um espírito criado com todo o amor pelaquela fonte criadora. Então olhe para você e pense. E aí é importante que a gente goste da gente. Nós temos que pensar assim, está lógico, ainda bem que Deus não criou outra coisa tão ruim quanto eu, né? Então vamos pensar assim, ainda bem que Deus... Então assim, nós somos pessoas únicas, espíritos únicos, em mais uma jornada encarnados. Por que é que eu fico me comparando com o outro? E é esse começo de ficar se comparando que começa a alimentar esse sentimentozinho de orgulho dentro de nós. Porque aí você quer ser melhor que o outro. Não que você queira crescer, e não tem nada errado em você ter um belo apartamento, uma ótima casa, um carro, passear, viajar, não tem nada disso. Desde que isso te traga propósito, te traga prazer, te traga felicidade. E não porque você quer fazer isso, porque você quer ser melhor do que o outro. Então, quando a gente começa a se comparar para colocar o outro para baixo, aí que começa a sementinha do orgulho brotar aqui dentro. Então vamos imaginar como aquela sala de aula da professora. Vamos imaginar que nós aqui nesse momento vamos ser levados para o plano espiritual. Calma, tá, pessoal? É só uma simulação. Tá? É que nem uma simulação de incêndio. Antes que alguém pense que vai desencarnar nesse momento, não vai. Fiquem tranquilos. Vamos imaginar que nós vamos ser levados para uma sala no plano espiritual. Todos nós juntos. Aí vai entrar por aquela porta um mentor lá e vai perguntar para nós assim: quem de vocês sabe amar? Levanta a mão. Quantos de nós levantaríamos a mão? E aí ele vai olhar e fala assim: mas ninguém aqui nessa sala sabe amar? Você não ama a sua família? Você não ama seus amigos? Você não ama seu trabalho? E por que nós não levantaríamos a mão? Porque nós somos aprendizes no amor. Que o amor que nós estamos aqui, em algumas encarnações, tentando aprender, é aquele amor que o Mestre veio ensinar. Tanto é que quando ele desencarnou, e ele disse: ama a Deus acima de tudo, e ao teu próximo como eu vos amei. Que a primeira versão é ama a ti mesmo, né? Mas aí depois ele tem uma outra passagem que diz: ama teu próximo como eu vos amei. Amar os nossos próximos como Jesus nos ama é fácil. E aí a gente está aqui, alguns balançam a cabeça, outros só pensam: imagina, o Vicente não conhece os meus próximos para estar falando isso. Sabe qual é a grande questão? É que se nós estivéssemos lá fora, os nossos próximos estivessem aqui dentro, eles falariam assim também, né? Pensando em nós talvez, né? Porque, acreditem, não somos os espíritos de luz de nenhuma das famílias, tá? Estamos aí porque precisamos dela. Então, será que eu já sei amar?
talvez ainda não como Jesus nos amava, ainda não no nível que Jesus amava a cada um de nós, mas nós já sabemos amar. Nós já estamos nessa encarnação depois de encarnações em que talvez as nossas atitudes, os nossos comportamentos não fossem tanto de amor. Por uma questão até de sobrevivência, a gente fez algumas coisas aí que não é muito bom. Agora, por que será que a gente não sabe amar como Jesus amou? Porque nessa essência do que seja o amor de Jesus, ele é constituído por diversos outros sentimentos. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor traz aí na sua essência perdão, tolerância, paciência. Enquanto nós não desenvolvermos esses sentimentos todos, nós somos aprendizes do amor. Mas isso não quer dizer que eu já não sei amar. Agora, um ponto importante nessa questão do amor é cuidado para que você não ame esperando gratidão por isso. Amor é um sentimento incondicional. Se você dedica o seu amor a alguém esperando o retorno, não é amor. E aí nós vivemos algumas situações na vida em que a gente diz assim, pessoas são ingratas. Vê se vocês já ouviram isso em algum momento na vida de vocês. Eu dei a minha vida inteira por causa desses filhos e agora é assim que eles me retribuem. Eu sei que em alguns lugares por aí as pessoas falam essas coisas e a gente escuta, né? Eu deixei de fazer um monte de coisas na minha vida para cuidar dessa família. E é assim que eles me retornam. O amor ensinado por Jesus não coloca preço. A ingratidão é do outro, não é sua. E talvez a gente tenha criado esse aspecto porque nos ensinaram e nos distorceram um pouco uma passagem que diz que é dando que se recebe. E é mesmo. Mas é no sentido que aqui, todo o bem que eu faça, um dia retorna para mim. Toda a minha semeadura me trará minha colheita. Mas o amor não cobra de volta. O amor é sentimento que se dá. E aí, se eu pensar, como é que eu vou melhorar? Se eu pensar naqueles dois meninos que disseram que não sabiam nadar. Só tem um jeito. Exercitando esse amor. Exercitando o meu perdão, exercitando a minha paciência. Porque a gente fala assim, perdão é fácil, a pessoa fala assim, nossa, é difícil. Aí a gente passa para o outro. Então, paciência é fácil. A pessoa fala assim, nossa, esse é mais difícil ainda. Aí a gente fala assim, e quem falou que a encarnação seria fácil? Porque nenhum aprendizado, e nós aqui que já passamos por alguns anos de escola, quando você entra numa nova série, um novo ano, você não conhece o que tem por ali. Mas você vai aprendendo se você se dedicar, se você estudar. Mas vamos lá. Como é que eu identifico essa minha necessidade de aprender a não ser orgulhoso? E qual que é o oposto de não ser orgulhoso? É ser humilde. Vamos buscar aqui agora, cada um busca aí nas suas lembranças, alguns têm um período mais curto, alguns têm um filme um pouco mais longo, mas a gente sempre consegue dar uma repensada aí.
Se a gente for buscar na nossa lembrança, na nossa vida, talvez a gente vai encontrar pessoas que se afastaram de nós, ou que nós nos afastamos delas. E um dos pontos pode ter sido o orgulho exagerado, que não permitiu que a gente aceitasse alguma diferença. E isso que eu estou falando não quer dizer que você tem que aceitar as pessoas para o resto da vida junto com você. Mas que sentimento você guarda aí em relação a essas pessoas? Porque o afastamento ou a proximidade tem a ver com o espírito e não só com o corpo físico. Como é que você trabalha isso? O orgulho, quando a gente não controla, ultrapassa alguns limites. Eu começo a fazer pequenos ferimentos, o orgulho começa a fazer. Mas se eu continuar com isso, e nós temos uma facilidade muito grande de assimilar o sentimento do orgulho e achar que a gente está melhorando, mas a gente só está se tornando mais orgulhoso. Esses pequenos ferimentos, com o tempo, se tornam feridas maiores no coração. E mesmo que depois a gente encontre a cura, ficam algumas cicatrizes. E quem tem cicatriz e passa a mão, sabe. Se você passa a mão numa cicatriz que você tem no corpo, você sabe. Isso foi no coração também é assim. Isso se chama mágoa. Olha só como o orgulho acaba gerando ferimentos que a gente não consegue limpar muito. E aí, se eu pegar mais um trechinho da música do Titãs, que ele diz assim: cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Cada um de nós sabe a alegria e sabe a dor que traz no coração. E se a gente for lá dentro olhar essa dor, nós vamos saber o quanto dessa dor talvez tenha sido causado por nós também, não só pelo outro. Existe uma expressão que se fala muito, e às vezes as pessoas até utilizam isso para fazer atos que não são tão aceitáveis, que diz assim: ele fez isso porque ele teve o orgulho ferido. E aí as pessoas tomam ações ou fazem coisas que não são recomendáveis. Mas você só fere o orgulho com humildade, não é com mais orgulho. Com humildade você começa a diminuir o efeito do orgulho na sua vida. E é importante que a gente entenda aqui que ser humilde não é ser subserviente, não é aceitar tudo que jogam em cima da gente. Subserviente é quase que aquela pessoa que acha que sempre vai vir o melhor daquela pessoa que está fazendo para você. E no fim a pessoa está te pisando, está te machucando. O subserviente, às vezes, se torna aquela pessoa bajuladora, porque ela acha que se ela agradar, vai doer menos. Se ela não se posicionar, vai doer menos. E a gente sabe que não é isso. Não é assim que acontece. Quanto mais subserviente, mais o outro que é orgulhoso vai te machucar. E a humildade é aquele sentimento que faz com que nós nos enxerguemos e nos mantemos no mesmo nível das outras pessoas. E aqui está um ponto que é para a gente pensar o quanto eu sou ou não sou orgulhoso. O que o orgulho hoje manifesta no mundo que nós estamos? O orgulho alimenta eu achar que o outro é inferior a mim porque ele tem uma pele de cor diferente da minha. O preconceito é alimentado pelo orgulho.
porque algumas pessoas de algumas raças, de algumas cores, acham que são melhores do que os outros. O orgulho me faz ser intolerante com modelos de famílias que não são o meu modelo padrão de família. Porque eu acho que o meu modelo de família é melhor do que o modelo de família do outro. Eu esqueço que o que caracteriza uma família é laço de amor. É isso que une os espíritos. O orgulho me torna intolerante pela maneira como algumas pessoas conduzem a vida, pela orientação sexual de uma pessoa. Eu acho que porque eu tenho conceitos, eu crio preconceitos e por isso eu sou superior àquela pessoa. O orgulho me afasta da essência, que é um Deus, que é uma fonte criadora, que criou cada um de nós absolutamente com o mesmo amor. Mas esse sentimento do orgulho nos afasta, machuca. E alguém pode pensar, mas o mundo é assim. Não, nós somos assim. E cada modificação que eu fizer na minha maneira de ver, na minha maneira de me relacionar com as pessoas, eu estou ajudando a mudar o que a gente chama de psicosfera do mundo, a energia que está envolvendo o nosso planeta. Ah, Vicente, mas eu sou só um serzinho. Nesse momento, o seu mundo talvez seja a sua família, os seus amigos, os seus relacionamentos. O quanto a gente consegue mudar nesse mundo com pequenas mudanças dentro do nosso espírito, com pequenas alterações no nosso orgulho. Mas o que é importante é que eu coloque luz sobre o meu orgulho. Eu consiga olhar para dentro de mim e dizer assim, eu ainda sou orgulhoso. E como é que eu trabalho com isso? E não é de um dia para outro que a gente vai assim, não, agora eu não sou mais orgulhoso. É orgulhoso. É importante que eu coloque luz para eu saber, assim, o meu orgulho não pode me paralisar. Eu tenho que continuar tentando evoluir espiritualmente. Eu tenho que continuar fazendo o meu melhor. Vou dar um exemplo bem prático. Imagine que você é excelente naquela profissão que você trabalha. E aí, quando você está trabalhando, o que as pessoas esperam é que você faça o seu melhor. E você fala assim, não, mas eu escutei lá na casa espírita que eu não posso ser orgulhoso. E aí você se paralisa, não pode. Um outro exemplo mais prático ainda. Vamos dizer que hoje, depois da palestra, a gente tivesse ali uma noite de autógrafos de algum autor aí. Vocês acham que aquela pessoa que está ali assinando, dando autógrafo, ela não está orgulhosa da obra que ela entrega? Uma mãe que vê um filho conquistar uma vaga numa universidade, ou conquistar um emprego, ou não fica orgulhoso? Mas esse sentimento é muito diferente do que aquele assim, você é inferior a mim. Então, cuidado para que a gente não comece a falar assim, ah não, se eu melhorar, né, ou se eu mostrar o meu melhor, eu estarei sendo orgulhoso. Não. Orgulho é, olhe para dentro de você e pense, quando você vê algumas coisas na televisão, qual é a sua reação? Alguma das coisas que a gente vê aí. Eu até recomendo o seguinte, vejam o mínimo possível de jornal na televisão, telejornal. Se começa o dia com aquele negócio ligado, de 1 hora vem 30 segundos de boas vibrações e boas energias, o resto é pesado. E aí você sai dali pesado, e aí você só sabe falar sobre aquilo o resto do dia.
nós não estamos ajudando em nada. Mas o que eu posso fazer? Eu posso mudar a mim mesmo. Então vamos pensar o seguinte: se você é uma pessoa muito boa em ouvir os outros, você é um amigo que a pessoa está assim, quando eu me sinto angustiado, a primeira pessoa que eu lembro é de você. E você vai falar assim, não pode ser assim, né? Porque eu não posso ser o melhor nisso. Na casa espírita disseram que orgulho faz mal. Não. Se você faz o bem, nenhum problema. O problema é quando você utiliza isso para não fazer o bem. E aí que é o complicador. Então a gente tem que entender o seguinte: aquilo que a mãe sente pelo filho que conquistou alguma coisa, ou pela filha que conquistou, aquilo que você sente quando você conquista alguma coisa pelo seu esforço, é um sentimento de realização, de atingimento de propósito. E a gente usa a palavra orgulho deste momento. Agora, o orgulho como um sentimento gerador de outros sentimentos inferiores não se manifesta pelo amor. O orgulho, quando exacerbado nesse sentido, ele se manifesta pela dor, porque ele causa dor, porque ele machuca. Não sou eu que vou dizer, olha, tem uma receitinha aqui para você ser menos orgulhoso. Eu diria assim, tente ser mais humilde. E a gente sabe quando a gente não está sendo humilde, quando a gente está tratando o outro de uma maneira... A gente caminhando por aí, a gente vê muito disso. Como as pessoas tratam os outros, às vezes, no comércio, porque a pessoa está fazendo um outro trabalho, acham que você porque você está pagando, você pode humilhar a pessoa. Você não pode. Esse é o orgulho que está ferindo, que está machucando. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: como é que eu estou me vendo? Como é que eu estou vendo esse sentimento? Se eu buscar nas minhas memórias, nas minhas lembranças, pessoas que se afastaram, e eu buscar o fato pelo que as pessoas se afastaram, nós nos afastamos, não que a gente vá resolver isso agora, mas eu preciso enxergar se em algum momento não foi a minha posição de orgulho que aconteceu. Quantos filhos se afastam de pais porque alguns têm uma posição assim, eu sou mais velho, eu sei que é assim, e não se discute isso. Só que o nosso mundo mudou. Eu tenho um amigo meu que uma vez veio conversar comigo, ele tem uma filha, na época, a filha dele tinha 16 anos. E ele estava absolutamente indignado porque a menina estava com um namorado. E estava armando as maiores dificuldades para manter um bom ambiente. Aí um dia nós estávamos almoçando e ele estava indignado com isso. E falava que como é que a filha dele, com toda a educação que ele tinha dado, com os colégios mais caros que ele tinha pago, tinha escolhido uma criatura daquela. Aí eu perguntei para ele assim, por quê? Você que queria escolher para ela? Mas me conta aqui, falei para ele, qual é o seu perfil de garoto bonitão para você escolher namorado para sua filha? E isso foi... Falei, olha meu amigo, vou falar para você uma coisa. Você tem duas opções nesse momento. Ter sua filha próximo de você ou ter sua filha se afastando de você. E não é porque ela está namorando com essa pessoa que ela vai passar o resto da vida com essa pessoa. Isso já aconteceu uns 5 anos atrás. Aí essa semana eu estava fazendo um curso
E às vezes as pessoas identificam, né, que você, na conversa, que você é espírita e tal, e as pessoas, assim, muita gente não acredita em absolutamente nada do que a gente fala na doutrina, mas toda vez que identificam você, vem perguntar alguma coisa assim, eu não acredito bem nessas coisas, mas o que você acha disso? Aí nós estávamos no café conversando, e essa pessoa que estava comigo, eu não conhecia, falou que estavam falando, né, as pessoas estavam comentando de família e tal. Ele falou assim, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma filha de 20 anos. Rapaz, até 2 anos atrás, essa menina só me dava desgosto. Arrumou um namorado que eu não queria, também, mesma história, né? Pai acho que pode escolher namorado para os filhos, fazer o quê, né? Não queria, e eu brigava, e a gente armava umas confusões em casa, e na hora da comida era confusão. Bom, resumindo a história, depois de 1 ano de namoro, a menina ficou grávida. E ela chegou para ele e falou assim, pai, preciso te contar uma coisa. Ele falou assim, quando ela falou isso, eu gelei. Que alguma coisa me dizia, aí vem uma bomba. E ela falou assim, eu preciso te contar que eu estou grávida. Ele falou assim que essa notícia naquele momento foi um impacto tão forte nele, que ele ficou absolutamente sem reação. Mas imediatamente ele começou, olha só, como o plano espiritual nos ajuda quando a gente deixa. Ele disse que a primeira imagem, quando ele tomou choque, foi da filha saindo da sala de parto, quando ela tinha nascido, e ele pegando ela no colo. Foi a imagem dela, bebezinho. Ele falou assim, e aquela imagem veio tão forte para mim, que eu falei assim, filha, mas você não quer casar com ele, né? Ela falou assim, não sei, pai. Ele falou assim, não quero que você se preocupe com isso. Eu quero só que você se cuide, porque tudo que eu queria na vida era um netinho. Olha como a maneira de ver a coisa. Se ele tivesse feito uma gritaria, brigado com ele, podia ter arrebentado com a vida dele, da esposa, da família e dela. Por isso que eu digo, nesse momento, ele conseguiu se colocar numa posição de humildade, porque o plano espiritual ajudou nesse momento. Porque senão ele ia se prender em algumas coisas que não ia ajudar em nada. Então, o que eu quero para a gente, pensando e levar a pensar, uma frase do Emmanuel que diz assim, a humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual a vida, o pão da vida, amarga invariavelmente na boca. Se eu não tiver humildade, o pão da vida vai amargar. E para a gente concluir, eu quero passar para vocês, todo mundo conhece o Braulio Bessa, está na televisão, que é um poeta nordestino. Olha como o mundo tem esse sentimento de orgulho. O Braulio Bessa conta que depois que ele ficou conhecido, ele vai na Fátima Bernardes, ficou conhecido, né, tem canal no YouTube e tudo mais, às vezes ele está viajando, ele está no aeroporto, as pessoas reconhecem e vêm falar com ele. E ele falou assim que não foi nenhuma nem 2 vezes que vieram falar com ele assim, falaram assim, ô Braulio, fala a verdade, você só vai na Globo, mas aqueles poemas já estão feitos lá, né? Você só vai lá para declamar, porque você tem um sotaque nordestino, fica bonito. As pessoas não conhecem, acham que ele não compõe os poemas. Por quê? Olha só, é o preconceito, porque o cara é nordestino, porque o cara não tem muito estudo, porque o cara está na Globo. Então ele falou assim que não foi uma nem 2 vezes. Algumas vezes as pessoas chegam para ele e perguntam, mas é você mesmo que faz aqueles poemas? Do tipo assim, como é que pode? Né? Olha, esse exemplo eu quero trazer para a gente pensar o seguinte, cuidado quando a gente fala alguma coisa para alguém, duvidando da capacidade do outro. Mas para encerrar, eu quero trazer dele, do Braulio Bessa, um poema que diz assim,
Se chama Respeito à Diversidade e tem tudo a ver com orgulho. E diz assim: seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito mais amor. Não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. A quem nasceu para julgar e a quem nasceu para amar. E é tão difícil entender em qual lado a gente está, que o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e cura quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, o estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, o estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre em sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos na grade de um padrão. Minha fé não é estranho, estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho, com tanta diversidade. Ainda não aprendeu a viver em igualdade, entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Seja um homem ou seja mulher, você só é o que é, porque também é diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. A nossa encarnação, minhas irmãs e meus irmãos, até pode ser curta, mas jamais nós devemos vivê-la de maneira pequena em sentimentos. Nós precisamos viver essa encarnação de maneira grande, em amor, em humildade. Que assim seja. Graças a Deus.